Olá, bem-vindos ao Momento de Oração. Pressione o botão inscrever-se e vamos juntos encontrar paz na fé. Amado que me escuta neste instante, respire fundo e sinta a presença de Deus, mesmo que o silêncio dele pareça ensurdecedor em sua vida. Hoje nossa oração e nossa reflexão se voltam para um dos mistérios mais profundos da jornada de fé. O tempo em que Deus se cala, mas, paradoxalmente, continua agindo com poder e soberania em nosso favor, movendo peças invisíveis no tabuleiro do universo para cumprir um propósito maior. É a quietude do cordeiro que precede o rugido do leão. É o tempo da fornalha, onde o ouro é purificado, e o deserto, onde a alma se fortalece para a promessa. Se você tem clamado e a resposta parece não vir, se suas orações retornam como um eco vazio, e a solidão da espera oprime o seu espírito, saiba que você não está só. Este silêncio não é ausência, mas sim a mais alta forma de confiança que ele pode exigir de um filho seu. É no silêncio que a fé deixa de ser uma muleta e se transforma na estrutura interna da sua alma, inabalável e firme. O que você percebe como inatividade, Deus percebe como o ápice do seu trabalho, pois ele está agindo nas profundezas do seu ser, onde os olhos humanos não podem ver, e preparando um milagre que a sua mente ainda não consegue conceber. Neste momento, feche os olhos e entregue-se a esta verdade. O Senhor nunca dorme, ele nunca cochila. O silêncio dele é estratégico, é didático, é preparatório. Ele está agindo na calada da noite. Ele está movendo montanhas que você sequer sabia que precisavam ser removidas. Ele está realinhando circunstâncias, transformando corações, desfazendo tramas do inimigo e pavimentando o caminho para a sua vitória. Tudo isso enquanto você, em sua humanidade, sente apenas o peso da ausência da sua voz audível. A ausência da voz não significa a ausência da sua mão poderosa. A ausência da visão clara não significa que o seu plano perdeu o foco. Pelo contrário, ele está aprimorando a sua capacidade de ver com os olhos da fé, e não com os olhos naturais. Repita comigo, em espírito: Senhor, eu confio na tua ação silenciosa. Eu creio no teu trabalho invisível. A palavra nos ensina que o justo viverá pela fé, e o tempo do silêncio é o tempo máximo de exercer essa fé. Não é o tempo de questionar a fidelidade dele, mas sim de firmar a sua convicção na rocha que é Jesus Cristo. A sua provação, o seu deserto, o seu vale, é o laboratório onde Deus está criando um testemunho que irá impactar gerações. É no segredo da sua luta que a sua força está sendo forjada. É na aparente escuridão que a luz da sua promessa está sendo polida para brilhar com intensidade incomparável. Neste instante, oramos por aqueles que sentem o coração apertado pela demora, aqueles que se perguntam se foram esquecidos no meio da tempestade. Meu Deus e Pai, Tu que és o artesão da alma, Tu que trabalhas no barro da nossa humanidade, nós te pedimos que retires de nós a ansiedade que nos faz querer apressar o Teu tempo, que retire de nós a dúvida que tenta macular a certeza da Tua palavra. Ensina-nos a abraçar este tempo de silêncio como um período sagrado de crescimento. Ajuda-nos a entender que a Tua resposta pode não ser uma voz no céu, mas sim uma paz inabalável no coração, um discernimento renovado, uma força inexplicável para continuar a caminhar, mesmo sem saber o que está por vir. Essa força, essa paz, essa resiliência é a prova cabal de que Tu estás agindo em nosso interior. O silêncio de Deus muitas vezes serve como uma peneira, separando a fé superficial da fé genuína. Ele permite que os ventos das provações soprem, não para nos derrubar, mas para que caiam as folhas secas e o que é frágil, revelando a raiz profunda que Ele mesmo plantou em nós. Quando o barulho do mundo e as vozes da preocupação cessam, e o próprio Deus se aquieta, a alma é forçada a ouvir o que está dentro, a confrontar suas inseguranças e a se apegar somente à essência do relacionamento com o Criador. É na solidão do silêncio que a nossa identidade em Cristo é mais fortemente definida. É ali que aprendemos que a presença dele não depende de palavras, sinais ou manifestações estrondosas, mas sim da sua soberana e eterna promessa.
Clamamos agora por uma dose dobrada de paciência e perseverança. Senhor, a paciência é a virtude que floresce no jardim da fé silenciosa. Ajuda-nos a semear a nossa confiança a cada amanhecer e a regá-la com a oração incessante, ainda que não vejamos o broto da resposta imediatamente. Que possamos aprender com José, que passou anos no cárcere esquecido, enquanto Deus tecia a complexa tapeçaria de sua ascensão ao governo do Egito. Que possamos aprender com Jó, que perdeu tudo, e, no entanto, não blasfemou, porque sabia que seu Redentor vivia, e que ele se levantaria por último sobre a terra. O silêncio deles era a forja onde a história de redenção de cada um estava sendo escrita. Eis que a nossa vida, neste momento, pode ser como o período entre o Antigo e o Novo Testamento. 400 anos de silêncio profético. Mas foi nesse silêncio que os impérios foram realinhados, que a língua grega se tornou universal, que as estradas romanas foram construídas, tudo para que, no tempo exato, na plenitude dos tempos, o palco estivesse perfeito para o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O silêncio de Deus é o prelúdio do seu maior ato. Ele está preparando o cenário da sua vida, organizando os detalhes que farão a sua glória ser plena e inquestionável na sua história. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos concedas olhos espirituais para vermos o invisível. Ajuda-nos a enxergar as mãos de Deus em cada livramento que não percebemos, em cada porta que se fechou e nos protegeu de um mal maior, em cada encontro que foi orquestrado para nos levar um passo mais perto da bênção. Ação silenciosa é a proteção que nos cerca. É o anjo que acampa ao nosso redor. É o maná que cai no deserto para sustentar a nossa jornada. O silêncio não é um vazio. É um campo de batalha onde as lutas mais importantes estão sendo vencidas em uma dimensão espiritual que nos é por vezes oculta. Amado, não permita que o inimigo use o silêncio de Deus para semear a dúvida em seu coração. A dúvida é o parasita que suga a vitalidade da fé. Combata-a com a palavra, com a memória das obras passadas de Deus em sua vida e na história. Lembre-se, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele fez água brotar da rocha, Ele ressuscitou Lázaro, Ele andou sobre as águas. O Deus que fez tudo isso é o mesmo Deus que está agindo em seu favor neste exato momento. Mesmo que Ele pareça estar envolto em um manto de quietude, oramos pela cura da alma, por aqueles que se sentem exaustos pela espera. Senhor, renova as nossas forças como as águias, tira de nós o peso do desânimo e da frustração. Que possamos encontrar descanso na certeza de que Tu és fiel. A Tua fidelidade não depende das nossas emoções ou da velocidade das Tuas respostas. A Tua fidelidade é quem Tu és. E porque Tu és fiel, a Tua palavra se cumprirá. O que foi prometido para você no tempo certo se manifestará em glória. A semente que foi plantada no seu coração não morrerá. Ela está apenas hibernando, fortalecendo suas raízes no solo fértil da sua promessa. O silêncio é a escola onde aprendemos que Deus é suficiente, mesmo sem os seus presentes. Ele está nos ensinando a amar o doador mais do que a dádiva. Ele está nos treinando para sermos resilientes, inabaláveis, para que, quando a bênção chegar, estejamos maduros o suficiente para administrá-la com sabedoria e humildade, dando a Ele toda a glória. Ele não quer apenas nos dar algo, Ele quer nos transformar em algo novo, em vasos de honra, capazes de suportar o peso da sua glória manifesta. E a transformação mais profunda ocorre na quietude, longe dos holofotes, no segredo do coração que insiste em orar, mesmo sem sentir a resposta imediata. Ele está agindo em sua saúde, realinhando o que estava desajustado, restaurando o que foi perdido, renovando suas células e tecidos, curando as feridas invisíveis da sua alma. Ele está agindo em suas finanças, abrindo portas inesperadas, fechando as que levariam ao prejuízo, ensinando a administrar com sabedoria os recursos que Ele já lhe deu e preparando a provisão que virá no tempo certo. Ele está agindo em sua família, tocando corações endurecidos,
desfazendo mal-entendidos, restaurando relacionamentos e trazendo de volta para o aprisco aqueles que se desviaram. Toda essa ação é sutil, como a água que goteja e fura a pedra, não pela força, mas pela constância e pela soberania do seu gotejar. Não confunda a quietude do mar antes da tempestade com a quietude do mar depois da vitória. A quietude de Deus em sua vida é a certeza de que a tempestade está sob o seu controle e que a bonança é inevitável. Levante as suas mãos agora em um gesto de total rendição e confiança. Entregue a Ele o relógio, entregue a Ele a agenda, entregue a Ele a sua ansiedade sobre o quando. Receba neste instante a unção da paciência e a certeza inabalável de que o Deus que se cala é o mesmo Deus que, no momento oportuno, se manifestará com um poder que fará a sua boca se encher de riso e o seu coração de gratidão. Que possamos ser como Maria, a mãe de Jesus, que guardava todas as coisas em seu coração. Mesmo sem entender completamente o plano, ela guardava as palavras, as promessas, o silêncio e as ações de Deus. Aprender a guardar, a meditar, a ruminar as promessas em nosso íntimo é o que nos sustenta durante a espera. O silêncio não é negação. É o tempo de Deus para que a promessa crie raízes profundas em seu solo interior. É o tempo para que a fé amadureça a ponto de se tornar inquebrável e o testemunho seja inegável. Repita em voz alta, se puder. O silêncio de Deus está gerando um milagre em mim. O poder da oração não está na nossa capacidade de fazer Deus falar, mas na nossa persistência em falar com Ele, mesmo quando Ele está em silêncio. A oração incessante, mesmo na ausência de uma resposta audível, é o maior ato de adoração e de confiança que podemos oferecer ao nosso Criador. É dizer a Ele: Senhor, não importa o que eu sinta, não importa o que eu veja, eu sei que Tu és bom, e eu continuo crendo na Tua bondade. Que o Espírito Santo preencha cada vazio que o silêncio pode ter criado em sua vida. Que a presença consoladora dele o envolva, lembrando-o de que ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, mesmo naquela angústia causada pela aparente demora. Este tempo de espera está formando o caráter de Cristo em você. Ele está lapidando as arestas, ensinando-o a depender menos de si mesmo e mais da graça soberana. O milagre que virá será o resultado da ação silenciosa de Deus e do seu profundo trabalho de transformação em seu interior. A manifestação externa será apenas o reflexo da obra completa que ele realizou na intimidade de sua alma. Não desista de orar. Não desista de buscar. Não desista de crer. O amanhecer virá, e a voz de Deus, que parecia silenciada, se fará ouvir novamente, não apenas em palavras, mas na magnitude da bênção que Ele liberará sobre a sua vida. A sua voz virá na forma de cura completa, na forma de portas abertas que ninguém poderá fechar, na forma de restauração total. E o seu testemunho será a prova viva de que, no silêncio, Deus estava agindo com poder incalculável. Ele estava preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos, e essa preparação foi feita no segredo, na quietude da sua ação soberana. Seja forte e corajoso. O silêncio é o convite para a sua maior intimidade com o Pai. É o momento de mergulhar nas profundezas do seu amor, que independe de circunstâncias. A quietude é o terreno fértil onde a semente da promessa germina sem alarde, invisível a olho nu, mas em constante e vigoroso crescimento. Confie no jardineiro divino. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem o controle do clima, do solo e do tempo da colheita. A sua semente de fé produzirá frutos, e esses frutos serão doces e abundantes. Que esta oração fortaleça sua convicção e renove sua esperança. Permaneça firme na rocha. O que Deus começou em sua vida, Ele é fiel para completar. O silêncio é temporário, mas a sua palavra é eterna. O silêncio é o método, mas a vitória é o destino. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, sustentando-o até o momento da grande revelação da sua ação. A manifestação virá,
e o som da sua resposta será tão estrondoso que compensará todo o tempo de espera no silêncio. Que assim seja, pela graça e pelo poder do nosso Senhor. A palavra de Deus é como a chuva e a neve que descem do céu e para lá não voltam sem primeiro regarem a terra, tornando-a fértil e fazendo-a germinar, para que haja semente para o semeador e pão para o que come. Assim também a palavra que sai da boca de Deus. Ela não voltará para ele vazia, mas fará o que ele deseja e atingirá o propósito para o qual a enviou. Isso significa que, mesmo no silêncio, a palavra já está em ação. Já está cumprindo o seu papel de fertilizar o seu terreno, de preparar a sua alma, de gerar a semente da próxima estação. O silêncio de Deus é o tempo entre a chuva e a colheita, um tempo de gestação sagrada onde a obra invisível é a mais importante. Nós te agradecemos, Senhor, por tua paciência conosco e por tua obra constante. Agradecemos por não desistires de nós, mesmo quando a nossa fé vacila diante do teu aparente silêncio. Ajuda-nos a lembrar dos teus atos poderosos em todas as gerações, desde o princípio até o dia de hoje. Tua mão poderosa nunca esteve encolhida, e teu ouvido jamais esteve tapado. O silêncio é a moldura perfeita para a pintura da tua glória que está sendo revelada em nossa vida. No final, o silêncio se quebrará com um hino de louvor, e a história da tua ação invisível será contada para a honra e glória do teu nome. Que Deus te abençoe e te guarde neste tempo de espera, e que a certeza da sua ação silenciosa seja o teu maior conforto e a tua inabalável força. Permaneça em oração, pois a chave da vitória não está no barulho da resposta, mas na persistência do clamor que rompe o silêncio e alcança o trono da graça. Aquiete o seu coração agora e perceba que o silêncio de Deus é, na verdade, o som do martelo do Mestre, forjando em você uma resistência que você jamais soube que possuía. É o som da tesoura do jardineiro, podando o que é supérfluo para que o fruto seja mais abundante. É o som do oleiro, trabalhando o vaso no torno, no segredo da oficina, preparando-o para a honra e para a utilidade. O silêncio é a linguagem da transformação profunda. O silêncio de Deus é um convite para pararmos de olhar para fora, buscando sinais e vozes externas, e começarmos a olhar para dentro, para o trabalho de santificação que Ele está realizando no recôndito da nossa alma. Ele está ensinando a sua alma a respirar a fé, a se alimentar da certeza e a beber da fonte da sua inabalável fidelidade, independentemente das circunstâncias visíveis. A cada dia que passa, o silêncio se torna mais carregado da presença dele e menos vazio de propósito. Entregue a ele todas as suas frustrações por não ter ouvido a resposta que esperava. Entregue o seu cronograma e o seu desejo de controle. A maturidade espiritual se revela quando conseguimos dizer: não importa o que eu sinta ou veja, tua palavra é a verdade, e tua vontade é boa, agradável e perfeita, mesmo que o caminho para ela seja através de um vale de quietude. É neste vale que a sua vara e o seu cajado nos consolam, mesmo que não os vejamos ou ouçamos em ação. Eles estão agindo em nosso favor, nos conduzindo e nos protegendo, silenciosamente, mas com total eficácia. A oração neste tempo de silêncio de Deus se torna o nosso maior ato de rebeldia contra o desânimo. Continuamos orando não porque Ele vá nos ouvir de repente, mas porque a oração nos conecta à verdade eterna de que Ele já nos ouviu e está agindo desde o momento do nosso primeiro clamor. A nossa persistência na oração é a prova de que a nossa fé é maior do que o nosso desespero. É a declaração de guerra contra a dúvida e a afirmação de que a sua fidelidade é o alicerce da nossa esperança. O silêncio é a tela, e a nossa oração persistente é o pincel com o qual o Espírito Santo pinta a obra-prima da nossa fé. Neste momento de reflexão profunda, pense nas vezes em que o Senhor agiu em sua vida de maneira totalmente inesperada e silenciosa. Quantas vezes você se livrou de perigos que sequer sabia que existiam? Quantas vezes uma decisão de última hora o salvou de um grande erro? Quantas portas se fecharam para abrir um caminho muito melhor, que você só compreendeu depois?
Tudo isso foi a ação silenciosa e misericordiosa de Deus. Ele está agindo agora na mesma intensidade, com o mesmo amor e a mesma soberania. O fato de você não perceber a ação não diminui a magnitude do seu mover, apenas destaca a nossa limitação humana em compreender a profundidade do seu trabalho. O silêncio é o tempo de Deus para que o seu coração seja totalmente transformado antes que a bênção chegue. Ele não quer apenas curar a sua doença. Ele quer transformar a sua perspectiva sobre a saúde. Ele não quer apenas resolver a sua crise financeira. Ele quer revolucionar a sua relação com a provisão. Ele não quer apenas restaurar o seu casamento. Ele quer refazer a sua capacidade de amar e perdoar. O que ele faz no silêncio é sempre maior e mais profundo do que a manifestação externa que ansiamos. Ele está trabalhando a fundação, a estrutura, para que a construção da sua promessa seja eterna e inabalável. Clamamos a ti, Senhor, para que nos concedas a graça de descansar em tua quietude, que a nossa alma encontre repouso no conhecimento de que tu és Deus e de que o controle de todas as coisas está em tuas mãos. Que a confiança seja a nossa vestimenta diária e que a gratidão pelo que tu já fizeste e pelo que estás fazendo, mesmo em silêncio, seja o nosso perfume constante. Ensina-nos a louvar no silêncio, a adorar na ausência de sinais visíveis, a te exaltar na espera, pois o louvor no deserto é o sacrifício mais aceitável a ti e é o que move a tua mão com maior poder. O seu deserto é temporário, mas o que Deus está construindo em você é eterno. O silêncio é uma estação, mas a sua fidelidade é infinita. Não se prenda à experiência do silêncio. Prenda-se à certeza da palavra que nunca falha. A palavra é a âncora que segura a sua alma na tempestade da espera. Medite nela, respire-a, declare-a, e ela se tornará a sua voz mais alta no vale da quietude. A palavra é a prova irrefutável de que Deus agiu, está agindo e agirá poderosamente em seu favor. O silêncio de Deus é o tempo em que a fé de Abraão é exigida. Ele creu contra toda a esperança, e isso lhe foi imputado como justiça. O seu silêncio, amado, está te conduzindo a um novo nível de justiça pela fé. Que a nossa oração seja um rio de persistência, fluindo incessantemente para o oceano da sua graça. O silêncio não pode parar o fluxo da nossa fé. A ausência de resposta audível não pode calar o nosso clamor. Que a nossa voz se una à de milhões que antes de nós passaram pelo vale da sombra e da morte e encontraram no silêncio de Deus o caminho para o maior avivamento pessoal e espiritual. O maior milagre que está sendo operado em sua vida neste momento de quietude é a sua própria transformação. A resiliência que você está adquirindo, a paz que você está aprendendo a cultivar em meio ao caos interno, a paciência que está sendo forjada, tudo isso é a ação de Deus, a mais profunda e valiosa de todas. O Senhor te convida hoje a mudar sua perspectiva. Em vez de perguntar, por que Deus se calou? Comece a perguntar, o que Deus está me ensinando com este silêncio? O que Ele está construindo durante esta quietude? A mudança na pergunta transforma a sua espera de um martírio em um aprendizado sagrado. Ele está ensinando você a ser mais forte, a depender menos da manifestação e mais da essência. Ele está refinando sua audição espiritual para que, quando Ele finalmente falar, sua voz não seja apenas ouvida, mas profundamente discernida e compreendida em sua totalidade. Ele está preparando você para o peso da glória que virá. O silêncio de Deus é um peso de glória, não um peso de abandono. Oramos por aqueles que precisam ver o invisível com a clareza da fé. Que a névoa da dúvida e do desânimo se dissipe agora. Que os olhos do seu coração sejam iluminados para que você possa ver os anjos em ação, os livramentos que o cercam, a provisão que chega em pequenas porções para mantê-lo na jornada. Que você possa discernir a mão de Deus que está movendo os ponteiros do tempo para que a sua promessa chegue na hora certa, no Kairos de Deus, o tempo oportuno e perfeito. A sua história está sendo escrita com uma tinta invisível, e o autor é o próprio Deus.
o dono do silêncio e mestre da manifestação. Receba a paz que acalma a alma inquieta. Receba a certeza que desarma a mente duvidosa. Receba a força que o faz prosseguir, mesmo sem uma palavra nova. A palavra que você já tem é suficiente. A promessa que ele já fez é a sua garantia. O silêncio é a pausa musical que antecede a nota mais alta e mais linda da sinfonia da sua vida. A música está sendo composta no silêncio, e a orquestra está sendo preparada para a grande performance da sua vitória. Mantenha-se no compasso da fé e da confiança. O silêncio de Deus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, é a oficina onde o nosso caráter é mais profundamente trabalhado, longe do olhar curioso e julgador do mundo. É o ambiente perfeito para a nossa reestruturação espiritual. Quando a voz de Deus se aquieta, a nossa própria voz interior, a voz da nossa alma, torna-se mais audível, e somos confrontados com as nossas verdadeiras motivações, com as nossas dependências e com a pureza da nossa fé. Deus se cala para que possamos ouvir o barulho do nosso próprio coração e, com isso, permitir que Ele o refine e o alinhe perfeitamente com a sua vontade soberana. Não encare o silêncio como um castigo ou como um esquecimento. Encare-o como um privilégio. É no silêncio que os maiores heróis da fé foram forjados. Pense em Moisés, 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, após ter tentado agir com suas próprias forças no Egito. Aquele silêncio de 4 décadas foi a preparação silenciosa para ele se tornar o libertador de uma nação. Pense em Jesus, 40 dias no deserto, resistindo às tentações, em um silêncio total de seu ministério público. Aquele silêncio foi o prelúdio da sua vitória sobre o mal e do início da sua missão redentora. O seu silêncio, amado, está sendo o prelúdio da sua maior manifestação de fé e da sua vitória mais significativa. O que o tempo do silêncio exige de nós é a disciplina da espera e a humildade da dependência total. Exige que a nossa oração se despoje de qualquer interesse egoísta e se torne um clamor puro por mais dele e menos de nós. É um convite para pararmos de ditar a Deus como, quando e onde Ele deve agir, e simplesmente nos curvarmos em adoração, reconhecendo que os seus caminhos são mais altos que os nossos, e os seus pensamentos, mais profundos. O ato de crer no silêncio é a mais elevada forma de fé adulta. Uma fé que não precisa de muletas visuais ou auditivas para se sustentar. Oramos agora por um coração que saiba esperar, um coração que não desfaleça. Senhor, que a perseverança seja a nossa armadura, que a esperança seja o nosso escudo, que a certeza da tua ação silenciosa seja a nossa espada. Desliga-nos do barulho das redes sociais, das vozes de condenação, dos murmúrios do medo. Sintoniza-nos na frequência da tua paz, que nos garante que, por trás das cortinas do tempo, tu estás a postos, trabalhando incansavelmente em nosso favor. Nada passa despercebido a ti. Nenhuma lágrima cai sem ser recolhida em teu odre. Nenhuma oração é perdida no vento. O silêncio de Deus é a garantia de que algo grandioso está sendo gestado em segredo. Uma mãe, durante a gestação, não vê o bebê a crescer a cada minuto, mas sabe que, no silêncio do seu ventre, uma vida está se formando de maneira milagrosa e constante. Da mesma forma, no silêncio da sua espera, Deus está gerando o seu futuro, a sua cura, a sua restauração. O processo é invisível, mas o resultado é uma nova vida, uma nova história, um novo testemunho de glória. Peça a Deus neste momento que Ele lhe revele as pequenas ações que Ele já está realizando. Peça-lhe que lhe dê o discernimento para perceber o detalhe, a sutileza da sua provisão, o sussurro da sua orientação. Muitas vezes estamos tão focados em um trovão de resposta que ignoramos a brisa suave do seu mover diário. Ele age de forma discreta para nos ensinar a valorizar cada pequena intervenção, cada passo de fé, cada alívio que Ele nos concede. O milagre final é a soma de milhares de ações silenciosas e contínuas de sua misericórdia. O silêncio de Deus é também um ato de amor protetor.
Às vezes, a resposta que pedimos nos destruiria ou nos desviaria do caminho. O silêncio, nesse caso, é um não misericordioso disfarçado de espera. Ele nos protege de nós mesmos, das nossas escolhas impensadas e da nossa imaturidade para lidar com certas bênçãos. Ele nos ama demais para nos dar algo que nos afastaria dele. Portanto, o silêncio é a cerca de proteção que nos mantém seguros dentro da sua perfeita vontade. Agradeça a ele pelos nãos e pelos silêncios que o livraram de males que você nem consegue imaginar. Vamos reafirmar a nossa confiança. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. E se ele está em silêncio, é porque o cumprimento é tão grande que exige uma preparação à altura. Ele não quer te dar uma bênção, ele quer te dar uma herança. Ele não quer te dar um alívio, ele quer te dar a libertação. Ele não quer te dar um momento, ele quer te dar um futuro de glória. E a construção desse futuro exige o tempo e o silêncio do Mestre de obras. Pai Celestial, tu que nos sustentas com a tua destra de justiça, derrama sobre nós o espírito de sabedoria e revelação, para que possamos entender o profundo significado do teu silêncio em nossa jornada. Que este tempo de quietude nos aproxime mais de ti do que qualquer manifestação ruidosa. Que a nossa fé seja ancorada na tua natureza imutável e não na volatilidade das nossas emoções. Que aprendamos a adorar-te na fornalha, a te louvar no deserto e a te agradecer na espera. Pois sabemos que a tua obra em nós é contínua, poderosa e soberana, mesmo quando a nossa percepção humana está embotada pelo mistério do silêncio. Amado, que o Senhor te dê a paz para descansar na sua ação invisível, que a certeza da sua fidelidade seja o seu bálsamo. O silêncio está prestes a ser quebrado, a obra está quase completa. O tempo da colheita está mais próximo do que você imagina. Mantenha a sua lâmpada acesa, a sua fé firme e o seu coração pronto, porque a manifestação da ação de Deus será repentina, gloriosa, e fará com que todo o período de silêncio se torne apenas uma nota de rodapé no grande livro do seu testemunho. Obrigado por orar conosco no momento de oração. Que Deus abençoe o seu dia. Se este momento foi importante para você, deixe o seu amém nos comentários, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta oração. Receba agora a unção da paciência ativa, aquela que não se conforma com a inatividade, mas que trabalha incansavelmente na construção do seu interior, mesmo que o exterior pareça estático. O silêncio de Deus é o momento em que a sua alma está mais ativa espiritualmente, pois ela está sendo forçada a se esticar, a clamar, a buscar a profundidade da palavra. A oração em silêncio é a oração que mais se aprofunda, pois ela ignora os ruídos e se concentra na essência da comunhão com o Pai. Que você encontre nesta quietude o seu santuário particular, o seu lugar secreto de força, onde a presença de Deus é sentida não pela fala, mas pela plenitude do seu espírito que o envolve e o sustenta. Não permita que a visão limitada da humanidade o faça duvidar da onipotência de Deus. O silêncio não é sinal de fraqueza, mas de poder absoluto. Ele se cala porque não precisa de explicações para quem confia. Ele age em segredo porque a sua obra é tão grandiosa que deve ser revelada no momento de máximo impacto. A manifestação da sua glória virá como um relâmpago, e todos saberão que foi a sua mão que agiu. E você, que perseverou no silêncio, será a testemunha principal desse milagre. Clamamos mais uma vez por um derramamento de paz que neutralize o medo. Senhor, a paz é o fruto da certeza de que o barco da nossa vida está sob o controle do Mestre, mesmo que ele pareça estar dormindo na popa. O teu silêncio é o teu descanso, e o nosso descanso deve ser em ti. Ajuda-nos a descansar na tua providência, na tua soberania e no teu amor incondicional. Que a nossa espera não seja passiva, mas cheia de expectativa santa, sabendo que a cada dia que passa, estamos um dia mais próximos da revelação da tua ação em nosso favor. O silêncio de Deus é o tempo da poda, onde ele corta o que não serve, o que rouba a energia da árvore, para que o fruto venha com mais vigor e qualidade.
É um processo doloroso, mas necessário. Não resista à tesoura do jardineiro. Permita que ele trabalhe em seu coração, retirando a incredulidade, o orgulho, a impaciência e tudo o que impede o pleno crescimento do seu propósito em sua vida. O silêncio é o laboratório de Deus para a excelência espiritual. E a excelência é o que Ele espera daqueles a quem Ele confia a sua glória. Que o Senhor fortaleça a sua convicção de que você é amado incondicionalmente e que o amor dele não se manifesta apenas em presentes e respostas imediatas, mas principalmente na paciência com que Ele trabalha a sua alma no segredo do silêncio. Ele está te preparando para um destino que supera em muito o seu pedido. Ele está elevando o seu nível de fé para que você possa suportar o peso da grande bênção que está por vir. O silêncio é a elevação, o treinamento, a capacitação para o extraordinário. Receba a força para louvar agora, mesmo sem ver. Louve pelo que Ele está fazendo no silêncio. Louve pela preparação. Louve pela fé que Ele está forjando em você. O louvor é a linguagem que quebra o silêncio da dúvida e atrai a manifestação do poder de Deus. O louvor no deserto é o perfume mais doce que sobe ao trono e é o que apressa o dia da sua vitória. Que o seu aleluia seja mais alto do que o seu por quê. Obrigado por orar conosco no momento de oração. Que Deus abençoe o seu dia. Se este momento foi importante para você, deixe o seu amém nos comentários, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta oração.